estamos de volta com Trajetória, que tem como entrevistado hoje Paul Singer. Ele é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade aqui da Universidade de São Paulo. Pois é, professor, no último bloco, né, nós estávamos justamente falando a possibilidade da economia solidária mudar a vida de várias famílias, né, de várias pessoas. Isso é algo real? É. Temos muitos testemunhos mostrando exatamente isso. As relações dentro das famílias costumam ser bastante autoritárias, entre pais e filhos, homens e mulheres. Havia hierarquia, havia quem manda e quem tem que obedecer. E quando as famílias se incorporam à economia solidária, isso muda, principalmente do lado feminino. As relações ficam mais democráticas, mais Exatamente, mais igualitárias. Isso é uma exigência delas. E suponho que dos jovens também. Quer dizer, menos autoridade e mais troca. Troca de ideias, troca de experiências e tolerância para com o outro, no mínimo isso. Isso se dá porque, por exemplo, numa família tradicional, o pai seria o provedor ali, numa família tradicional. Bem que na história do Brasil hoje a mãe, a mulher é muitas vezes aquela que é provedora da família. Exato. Né? Mas assim, eu só pegando esse exemplo aí, é porque chegariam outras rendas para a família, é pela questão econômica no sentido de terem mais provedores dentro da família, que a relação seria democrática, ou pela experiência mesmo com o poder é que se daria esse processo? O processo se dá basicamente porque todos são iguais na economia solidária. O jovem, o velho, o homem e a mulher são todos iguais. São iguais em direitos e em responsabilidades. Quando isso se dá na empresa, é muito difícil que em casa seja tão diferente. Não tem motivo. Então, mas isso nós temos experiências muito concretas, tanto negativas, no fim as mulheres acabam se separando dos homens ou vice-versa, porque não aguentam mais a insatisfação mútua e assim por diante. E tem independência econômica, né? Tem independência econômica, é fundamental nesse caso também. Mas muitas vezes os homens enxergam o que está acontecendo e se amoldam a uma visão que é muito melhor, na verdade. Exato. O autoritarismo, a hierarquia, exclui o afeto. Você não consegue. Inclusive, até colocando sobre isso, né, é interessante que o senhor e a família do senhor, os seus pais, chegam ao Brasil justamente por essa falta de afeto que o nazismo estava explodindo. O senhor austríaco, né, isso. Nasceu em 1922. 32. Desculpa, 1932. Isso. Em uma família judia. Isso. E justamente é o período em 38 que Hitler ele anexa, né, e obriga os judeus é uma espécie de diáspora, né, que ele provoca. Ele inicia por proibir qualquer relação entre judeus e não judeus. Minha família tinha uma mercearia num subúrbio operário de Viena, e já herdado dos meus avós, etc. E subitamente minha mãe foi obrigada praticamente a fechar a mercearia porque ela não poderia mais atender os clientes que não fossem judeus, e não eram. E aí a gente muda para Viena e as coisas vão se piorando para os judeus e há uma ansiedade enorme para ir embora, para salvar a vida. Só que nessa época é a época dos anos 30, da grande crise, e os países fecham as portas a imigrantes. Isso não é o caso da minha família, são milhões de pessoas que acabam presos praticamente lá. Ou seja, né, são entregues ao abate. Inclusive os nazistas não eram a favor de que os judeus fossem embora. Facilitavam sair, mas não tinha para onde entrar. Nós tivemos a grande sorte de que uma tia minha já tinha vindo ao Brasil nos anos 20, já estava aqui com marido, filhos e assim por diante, e eles lutaram para obter vistos para nós, para minha mãe, para minha tia-avó, para o meu tio, minha tia. Viemos em 5 e nos tornamos brasileiros. E essa experiência que o senhor teve lá, porque assim, 32 e isso aconteceu em 38, isso. Né? E nós viemos em 40. Em 40. Levou então, 2 anos para conseguir sair. O senhor estava com 8 anos, né? Eu fiz 8 anos no dia que nós chegamos a Santos.
E provavelmente assim, o senhor deve se lembrar bem de todas essas cenas todas, né, de perda da família, quer dizer, a discriminação, uma série de coisas. Isso o senhor acha que influenciou depois na vida do senhor em relação ao socialismo, em relação a desenvolver uma economia mais humana, que se dá o nome hoje de economia solidária? Eu não sei responder essa pergunta, sinceramente. O que eu me lembro disso, por exemplo, eu fui posto numa escola só de crianças judias. Mas ninguém me explicou nada, então eu aceitei como o mundo é assim mesmo, tá certo? E foi pouco a pouco que eu acabei entendendo que nós estávamos sendo obrigados a fugir do país, senão ninguém saberia o que aconteceu. E, na verdade, quem não fugiu morreu. Mas isso eu soube mais tarde, quer dizer, já no Brasil, mais velho, etc, etc. Mas certamente alguma influência deve ter tido. Por isso que o senhor até pensou em ir para um kibbutz? Sim, quer dizer, em 1948, foi em 48, 16 anos, eu e um grande número de outros jovens brasileiros judeus fizemos parte de um movimento que acabou criando um kibbutz judeu em Israel. Um kibbutz brasileiro, perdão, em que se fala português e assim por diante, meus contemporâneos. Bror Heil é o nome. E eu não fui. Como eu tinha meus pais aqui e eu era responsável economicamente para ajudá-los, etc., eu acabei não indo. Apesar que os kibbutz, né, eles tinham essa característica da economia solidária até, né, a divisão dos trabalhos. Mas eles foram muito utilizados pelos políticos israelenses para serem colocados em lugares estratégicos de ocupação ou não? Não saberia dizer a você. Possivelmente sim, porque em Israel existe uma entidade que não é do Estado, mas que é a proprietária da terra. Keren Kayemet é o nome em hebraico. É um fundo nacional em que judeus do mundo inteiro contribuem e eles compram terras para a ocupação da Terra Santa. E foi nessa terra que os kibbutzim foram colocados. E podia ter esse pensamento estratégico, é bem possível. Por exemplo, o senhor, por qual motivo, no momento em que o PCB, né, ele era mais forte até do que o PSB, o senhor faz opção pelo PSB? Eu tenho a impressão que... Quando ainda tinha 15 anos, né? Mais ou menos. Aos 16 eu entrei no Dror, que era exatamente essa organização que fez o kibbutz, e nós éramos socialistas democráticos, vamos chamar assim, e apoiávamos o Partido Socialista aqui. Isso foi uma decisão coletiva. Agora, eu muito cedo comecei a frequentar o Partido Socialista porque eu queria aprender. E havia cursos, havia discussões interessantes lá. Então, eu ia ao Dror, mas também frequentava a sede do Partido Socialista. Inclusive, há relatos, né, que o senhor ficava horas lendo na sede do partido. Isso mesmo. E o que o senhor lia? Eu lia jornais em espanhol, por exemplo, aprendi a ler, era fácil, que vinham de outros países e material em português mesmo, sobre o socialismo. Foi uma coisa que me interessava sempre. Essa experiência, por exemplo, o senhor cita aí o DROR, né, que é o movimento juvenil também judaico. O senhor chegou a fazer parte desse movimento também? Eu fui seu líder em um certo momento. Havia uma pessoa que era chamada secretário-geral do movimento, etc. E eu acabei ocupando essa posição até resolver não ir para Israel e sair, portanto. Isso foi em 1952, eu tinha 20 anos. Certo. Mas, enfim, participei com muita paixão e empenho. Eu gostava do movimento, mas como meus pais não sairiam do Brasil e dependeriam economicamente de mim, eu acabei decidindo não ir para lá e me congratulo pela escolha até hoje. Inclusive depois o senhor, dentro dessa realidade, não ter ido até para poder ficar ajudando a sua família, né, a família do senhor se tornou também, foi trabalhar nas metalúrgicas, na Atlas, né, na Philips. Isso. Eu fui estudar eletrotécnica, eu sou eletrotécnico formado, e aí fui para a indústria.
E trabalhei lá e fui para o sindicato e virei sindicalista. Inclusive, o senhor puxou uma das maiores greves, né, envolvendo aí 300 mil trabalhadores na Atlas, né? Não, na Atlas era só 3 mil e poucos, eram várias categorias, metalúrgicos, tecelões, gráficos, marceneiros. Fizemos uma grande greve conjunta, paralisou a cidade, isso mesmo. E nos cederam, a prefeitura nos cedeu um estádio de futebol na Moca, em que nós concentrávamos os grevistas e tínhamos reuniões diárias, de manhã até à tarde. Eu ficava lá também. E, agora, é interessante, porque com essa trajetória, né, então o senhor participa de movimento político, o senhor se torna um líder político também. É interessante o senhor não ter seguido a carreira política, né? A exemplo do próprio Lula, né, que era um sindicalista também. E continuou na política, né? O fato de ter escolhido a economia e num momento que a economia estaria mais atrelada à defesa dos interesses dos patrões, pareceu um contraste isso para o senhor, uma contradição? Não. Veja, quando eu estava no Drora ainda, eu li muito Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, enfim, os grandes teóricos do socialismo. E isso levava para a economia. A discussão era sobre a economia socialista, a economia capitalista e por aí. Então, quando eu decidi voltar para a universidade, ir para a universidade, eu já tinha 24 anos, já tinha tido essa experiência sindicalista, etc., eu optei por economia. Fui o único, digamos, da minha geração. Os outros, todos os meus colegas, optaram principalmente para ciências sociais. Mas eu achei que economia era o que eu queria aprender mesmo e profissionalmente também. Inclusive, o senhor também fez parte da Polop, né? E como é que foi essa experiência? Isso foi em 1959. Em 1953, foi exatamente o ano da Grande Greve, o Partido Socialista, junto com o Partido Democrata Cristão, elege Jânio Quadros prefeito de São Paulo. E foi uma revolução. O outro candidato tinha 20 partidos ao lado dele, etc. Logicamente devia ser eleito e o Jânio ganha por 2/3 dos votos, junto com Porfírio da Paz. Foi uma enorme experiência para todos nós. Então, uma parte dos meus mestres no Partido Socialista entraram no governo municipal de São Paulo. E foi muito interessante o aprendizado disso. Eu não participei de nada, era muito jovem ainda. Mas a Polop vem depois. Quer dizer, os janistas acabam tomando conta do Partido Socialista. Curiosamente, vários deles já eram do Partido Socialista, já vêm de antes, mas muitos aderiram por causa do Jânio. E tinham vontade de fazer carreira política, ser eleito, sei lá, deputados, senadores, etc, etc. O que nos repelia muito. Nós que queríamos usar o partido como instrumento de transformação social, evidentemente. E ficamos em minoria, aí não saímos formalmente, mas nos afastamos do partido. E aí surgiu a proposta de fazer a Polop. A Polop, que é a política operária, né? E era um braço ligado aí ao PSB, né? PSB, né? Não era não. A Polop foi formada por jovens, éramos todos bastante jovens, alguns ligados ao PTB de antes, PTB getulista, brisolista, etc. Outros éramos do Partido Socialista, outros não eram de partido nenhum, mas eram tudo gente de esquerda do movimento estudantil. Era basicamente o movimento estudantil. E foi com a I2 que, em 65, que praticamente assim, acabaram todos os partidos políticos. Né? Isso. E foi nesse momento que o senhor pensou em voltar vir para a universidade? Não. O AI-5 já é 68. Nessa altura eu já estava formado. Não, eu voltei para a universidade, voltei não, porque eu nunca fui. Exato. Eu fui para a universidade em 56. Certo. Eu tinha 24 anos.
E estava exatamente nas metalúrgicas. Depois da Atlas eu saí, fui para a Philips. E estava muito ativo no sindicato. Mas eu achei que era importante aprofundar meu conhecimento, então fiz o vestibular, passei e comecei a estudar e participar muito intensamente do movimento estudantil. Inclusive mudei de emprego, consegui pegar um emprego de 6 horas por dia para compatibilizar o trabalho e o estudo. E depois o senhor se torna professor dentro da Universidade de São Paulo. Isso. Sobre essa sua trajetória dentro da universidade, nós vamos falar no próximo bloco. Pois não. O Trajetória volta em instantes. Estamos de volta com Trajetória, que tem hoje como entrevistado Paul Singe, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade aqui da USP. Pois é, professor, no bloco anterior, inclusive, nós estávamos falando a respeito da sua trajetória política e que, de repente, o senhor resolve se dedicar à vida acadêmica. Uhum. Como é que se deu essa sua entrada aqui na USP como docente? Bom, eu me formei em 1959 e fui convidado pelo professor Mário Wagner, que tinha sido um dos nossos professores, para ser assistente dele. O regime era catedrático. Os catedráticos escolhiam os seus assistentes por livre escolha dele, etc. Não havia concurso nem nada. E ele me convidou também a Lina Pomerantes, que era uma colega minha, convidou nós dois a sermos assistentes dele e aceitamos. E foi assim que eu me tornei professor aqui. E no caso, a tese de doutorado do senhor, né, ela já demonstrava algo novo no âmbito da economia, né? O que era essa tese? A tese, aí já não estava mais na USP, porque o golpe militar se deu em 64. Eu já era professor há uns anos aqui, uns 4 anos. E o professor Mário Wagner, que estava, na verdade, com tempo já para se aposentar, não estava se aposentando com a esperança que eu pudesse fazer doutoramento e ficar com a cadeira. E aí, por causa do golpe militar, ele foi avisado de que não haveria essa chance de jeito nenhum. Por motivos políticos, eu não seria considerado herdeiro dele. E aí ele resolve se aposentar, então. Não tinha por que continuar trabalhando, enfim. E a Lenina, que era minha colega, estava com bolsa na Polônia. E eu estava aqui. E ele nos aconselhou que a gente se demitisse. Entraria um outro catedrático, algum outro professor, que foi o Delfim. E a gente seguiu o conselho e se demitiu. Aí eu saí da USP, deixei de ser professor e fui trabalhar na EduService, etc. EduService é uma grande empresa de planejamento de recursos hídricos, etc. Eu trabalhei vários anos ali. E saí depois de novo e voltei na USP, mas eu voltei para a Faculdade de Saúde Pública, Higiene e Saúde Pública na época. Porque lá estavam criando um centro de estudos demográficos. E eu fui recomendado para ser o economista desse centro. Ser um centro multidisciplinar. Demografia tem a ver com sociologia, tem a ver com economia. E eu aceitei. Então eu voltei à universidade na Faculdade de Saúde Pública. Inclusive nós temos aqui o depoimento de uma pessoa, vamos ouvi-lo? O professor Paul Singer é um tipo de pessoa humana que deve servir para a gente como uma referência. Ele é muito consistente do ponto de vista do seu pensamento, da formação teórica que tem. Ele é generoso no seu pensamento consistente e ele é democrático para ouvir você e para respeitar aquilo que você tem para dizer e, ao mesmo tempo, para trocar com você, para ensinar a você o que ele tem de melhor. Ele forma novas gerações, ele é um formador. Então eu sempre digo para ele que ele é um grande pedagogo. E isto também você vê em seus escritos. O que o professor Paul Singer faz, e faz muito bem, faz com maestria, faz como mestre, é exatamente
uma adequação de linguagem que permita a todos conhecerem profundamente os ensinamentos da economia. Então, também aí ele é um democratizador desta ciência que é a economia, né? Ele não faz disso um elemento de poder para um segmento, os economistas. Pelo contrário, ele socializa a todos os conhecimentos que essa área pode trazer. E por isso também ele é insubstituível. Pois é, aí nós tivemos a fala da Sônia Krupa, né, que é professora da Faculdade de Educação da USP, né? E ela cita algo bastante interessante, que ela chama o senhor de pedagogo, né? Ela diz que o senhor é um educador também. E o senhor tem uma quantidade enorme de obras na área da economia, né? Essas obras, elas além de serem utilizadas, né, pelos intelectuais, elas também têm sido utilizadas no ensino médio, em outras áreas também, não é? Felizmente. Eu fiz isso, eu acho que de caso pensado, desde a época que a gente estudou junto o Capital. Eu sempre fui um transgressor, eu sempre achei que a economia em si mesmo não explica coisa nenhuma, se você não usar a política, a sociologia, a psicologia. Nós estamos trabalhando sobre comportamentos humanos, que tem todos esses aspectos. Então, a abstração de você só entender a pessoa como homos econômicos, é uma expressão que os economistas usam, a meu ver é um empobrecimento inaceitável. E eu fui um transgressor sempre, eu fiz parte de bancas em todas as áreas da universidade. Inclusive o senhor cita aí o Capital, né, que era um grupo, né, que reunia intelectuais como o Fernando Novaes, o Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, Arthur Gianotti, para estudar Marx, né? Isso não. E o senhor diz que... E também Rosa Luxemburgo, né? Isso. E o senhor era transgressor dentro desse grupo, já? Ué, é com esse grupo que eu aprendi que não basta a economia. No curso de economia você tem direito e você tem sociologia. E eu tive professor de sociologia bem interessantes no curso de economia. O suficiente para despertar minha curiosidade, por mais. É um ano só, 2 semestres, é muito pouco, na verdade. Aí fui estudar por minha conta. E o senhor também fez parte do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é o SEBRAP, né? Esse centro, ele teve uma representação importante na formação intelectual. Sem dúvida, muito importante. Nós fomos todos aposentados pelo AI-5 em 1969 e uma parte foi para fora, foi estudar em outros países, ou trabalhar em outros países, porque nós não somente fomos tirados da universidade, como fomos explicitamente proibidos de trabalhar em universidades públicas ou que tivessem qualquer apoio público. Então não podíamos exercer a profissão, então conseguimos, com o apoio da Fundação Ford, criar o centro, que existe até hoje, o Centro Brasileiro de Planejamento. De planejamento. Por exemplo, nessa época, né, tinha um grupo de intelectuais repensando a economia, repensando as várias áreas do conhecimento. O senhor vê isso acontecendo hoje? Penso que sim. O próprio SEBRAP continua e tem uma nova geração. Enfim, nenhum de nós mais está no SEBRAP, estamos muito velhos para isso. Essa nova geração acho que está fazendo algo semelhante que nós fizemos há 40 anos atrás. E no caso, por exemplo, esses intelectuais, né? Nós temos aí o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? Que se torna depois presidente e, de certa forma, até com um pensamento mais conservador. Pode-se dizer que esses intelectuais eles repensaram muita coisa e igual o próprio Fernando Henrique chegou a dizer, né, que era para esquecer tudo que ele já tinha produzido. Tenho a impressão que ele jamais disse isso. Ele nega, viu? Exato. Enfim, mas ele nega? Ele nega. Eu acredito que ele não tenha dito, não. Eu acho que ele não rejeitou nada do que ele escreveu. Agora a gente vai mudando. Certo. E vai mudando ao longo da vida. É um aprendizado que não para. Eu hoje penso sobre o socialismo muito diferente do que eu pensava há 50 anos atrás. Mas não significa uma negação. Não significa em absoluto, mas
A ideia do planejamento, que durante muito tempo a gente achava, eu achava e tantos outros, que era a solução para os problemas do capitalismo, você que era uma economia planejada e não de mercado, era uma coisa monstruosa, na verdade, mas nós não sabíamos. Quando a gente aprendeu que o planejamento é, na verdade, o planejador impor ao resto da sociedade o que ele acha bom, é terrível. Eu abri mão disso, inclusive quando fui secretário de planejamento aqui em São Paulo. Mas isso foi aprendizado, isso levou tempo até a ficha cair. E a experiência como secretário de planejamento de São Paulo, como foi? Foi muito interessante. Aí eu já estava, digamos, no que eu estou hoje. Quer dizer, eu tive uma equipe extremamente interessante, com arquitetos, outros. O Guido Mantega, o atual ministro da Fazenda, foi meu chefe de gabinete nessa experiência. E, inclusive, também o senhor foi um dos intelectuais que pensaram aí, um dos intelectuais que pensou o PT, né? Sim, eu fui um dos fundadores do PT, Exato. entre muitos outros. E sempre fiz parte da equipe dos economistas do PT, desde o início. Como era o mais velho, eu era meio dirigente desse grupo, depois não mais. E como o senhor vê o PT hoje? É uma boa pergunta, viu? O PT é um grande partido, é o maior partido brasileiro nesse momento, pelo menos em número de votos e coisas assim. E já governa o país agora há mais de 8 anos, ganhou mais um mandato. Infelizmente, ele degenerou, não por inteiro. Eu continuo membro do PT, acho que tem espaço ali para se lutar. Mas é terrível isso, e é um problema não é do PT, é só de todos os partidos brasileiros. Quer dizer, a necessidade de ganhar as eleições para os membros dirigentes do partido os obrigam a esquecer, digamos, a mensagem ou o sentido fundamental do próprio partido. Eu estava lendo hoje o Jornal de Manhã, o Kassab, que é um homem de direita, vem do PFL, vai entrar no Partido Socialista, ele já negociou isso. Porque é uma violência para ele e para o Partido Socialista, não tem nada uma coisa a ver com outra. Espero que o PT não vá nessa, mas de qualquer forma, há um processo de degeneração dos partidos. Isso é uma coisa que precisamos aprender melhor e tentar evitar ou reconstruir os partidos, porque eles não podem ser meras máquinas de eleger gente. E que se tornou a meta desses partidos, né? Eles operacionalizaram No caso do PT, há muita resistência. O PT tem uma massa crítica enorme de gente jovem, etc., e que resiste a isso. Eu não sei como é que é nos outros, não vou dizer que não exista, mas precisa, enfim, é preciso dar um outro sentido à política, porque ela está desmoralizada. Inclusive, assim, o senhor tem uma capacidade enorme, né, de dialogar com praticamente várias correntes, várias tendências, né? E o senhor luta muito contra a intolerância. Nós temos um depoimento aqui que vai abordar esse aspecto do senhor. Meu pai é um professor assim nato, é uma coisa dele. Ele tem, eu não acredito que tenha sido algo que ele aprendeu. Ele nunca me falou sobre isso, mas a minha impressão é que ele nasceu com isso. Ele nasceu para ser professor. Ele é uma pessoa de grande tolerância, de grande abertura para as diferenças, para as nuances, para as formas opostas de pensar. Meu pai é corintiano e eu acabei ficando corintiano por influência dele. E eu assisti muito jogo com ele e me chamava muito a atenção o fato de que ele, sendo corintiano muito definido e muito categórico, conseguia ver nos jogadores do outro time qualidades tão objetivamente quanto ele via no Corinthians ou defeitos. E incentivar, aplaudir as jogadas bonitas, as eventuais soluções que o outro time encontrava, tanto quanto as do Corinthians. Pois é, o André Singer, né, que é filho do senhor e professor de Ciência Política aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também foi o porta-voz do governo Lula, né? Ele faz uma colocação justamente, essa capacidade que o senhor tem de ser um agregador, que na verdade volta ao início de uma das falas que fala que o senhor sempre pensa no coletivo, né?
Então é algo bastante interessante nesse sentido. Veja, pegando essa interpretação do André, a gente tem que tomar decisões lá na Secretaria Nacional de Economia Solidária, e várias por dia, e algumas delas são complicadas. Quer dizer, não só porque a gente quer, mas tem que avaliar a situação, avaliar como é que a Presidência da República vai receber determinadas rebeldias que de vez em quando nós temos que cometer. Enfim, e aí ouvir os outros é ótimo para mim, me dá mais segurança. E algumas vezes eles pensam e veem coisas que eu não vi. Ninguém é autossuficiente. E o senhor pretende, quando sair da Secretaria Nacional de Economia Solidária, quando terminar o seu mandato, o senhor pretende voltar para a universidade? Eu não posso mais, eu já estou muito velho. Na universidade é até os 70 anos. Exato. Depois disso você está aposentado. Enquanto professor aposentado, você pode dar aula, pode orientar. Né? Há atividades que eu posso fazer. E é bem possível que eu faça. E pode ser também que eu resolva estudar ou escrever livros, enfim, ou passar a fazer mais política partidária. Eu tenho várias possibilidades e, sinceramente, não estou preocupado com isso nesse momento. Estou mais preocupado concretamente. Deixa eu lhe dizer, a presidenta Dilma colocou a erradicação da pobreza extrema como o grande objetivo do seu governo. E eu andei lendo um pouco sobre isso, eu cheguei à conclusão que ela é a primeira no mundo a propor que um país do nosso tamanho, mas qualquer país, na verdade, seja uma sociedade sem pobres, ou sem miseráveis, pelo menos. Isso é uma ousadia. Vamos ver se é possível. Eu acho que é. Mas é preciso chamar a sociedade para isso ela faz. Ela tem exatamente a mesma noção que eu tenho, quer dizer, isso é uma tarefa de todos os brasileiros, não é só do governo, nem pode ser só do governo, mas eu acrescentaria, é preciso localizar as pessoas que estão em situação de miséria e perguntar o que eles querem. Eles não podem ser objetos meramente da erradicação, eles têm que erradicar a sua miséria com a nossa ajuda. Isso implica numa relação inclusive pedagógica. Eles têm que nos ensinar como é possível acabar com a miséria sem transformá-los em objeto. Há uma peça teatral do Bernard Shaw, grande teatrólogo irlandês e socialista, em que o personagem diz, não, vamos acabar com a pobreza, vamos matar todos os pobres. Aí você acaba com a pobreza. É uma ironia, não é para matar ninguém. É para aprender com eles, né? A procurar a própria solução com eles mesmos. Exatamente, é isso. Bom, com essa sua fala e essa sua preocupação, espero que o senhor desenvolva um excelente trabalho na Secretaria Nacional de Economia Solidária. Obrigado. E que consiga levar a cabo esse grande projeto aí de acabar com a pobreza no nosso país. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Muito obrigado, viu? Eu quero o mesmo, precisamente. Muito obrigado, professor. Chegamos ao final de mais um Trajetória que teve como convidado hoje Paul Singer. Ele é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail trajetória@usp.br. Para saber mais a programação da TV USP, acesse o nosso site www.usp.br/tv. Até o próximo programa.